Olá, pessoal! Hoje vou falar sobre preconceito, discriminação e segregação e a diferença entre esses conceitos. Apesar desses conceitos serem diferentes e terem diferentes significados, eles são parecidos no tipo de ação e no tipo de atitude que eles acabam gerando. Então, tanto o preconceito, quanto a discriminação e quanto a segregação, elas existem para garantia de manutenção das desigualdades sociais. Não esquece que já tem vídeos sobre desigualdade social. Se você quiser, pode clicar aqui. Então, por garantir essas desigualdades sociais, que elas continuem acontecendo, elas têm maneiras de ações diferentes, mas que no final acabam uma puxando a outra, e eu já vou explicar por quê. Primeiro, a gente tem o preconceito. O preconceito, ele é baseado quase sempre num estereótipo negativo sobre um grupo ou uma pessoa, um indivíduo, e sobre essas características desse indivíduo. Então, o preconceito, ele tá ali quando se fala sobre alguma característica negativa e se coloca um estigma sobre aquele indivíduo ou grupo. Por exemplo, quando se fala que o nordestino é preguiçoso, está se colocando sobre todo um grupo étnico um estigma, esse estereótipo, e está se garantindo ali que se perpetue a ideia de que todo nordestino é preguiçoso. Mas a gente sabe que isso não é verdade. Isso é o preconceito, essa ideia pré-concebida sobre alguém. Então, isso é o preconceito. A discriminação, o tipo de ação dela já é um pouco diferente, porque a discriminação é quando o preconceito é levado a um grau superior. Ou seja, é quando o preconceito entra em ação. Porque às vezes o preconceito está só no discurso. A discriminação pode estar na ação. Então, quando você está discriminando ou quando há discriminação, a pessoa sofre diretamente com uma ação baseada no preconceito. Se você quiser um exemplo, mulheres mães têm dificuldades em conseguir empregos. E isso é baseado num estereótipo lá do preconceito, há um preconceito, e a discriminação é, de fato, ela não conseguir esse emprego para garantir o seu sustento. Isso é discriminação. O mercado de trabalho está discriminando essa mulher que tem filhos. E, por último, e não menos importante e não menos grave, a gente tem a segregação. E a segregação coloca fronteiras sociais ou fronteiras ideológicas ou geográficas para excluir um grupo e negar a ele o tratamento de igualdade. Você está negando ali que a existência desse grupo excluído. E isso aconteceu no Apartheid na África do Sul e em outros países também. E o Apartheid consistia em separar brancos e negros por localização. É claro que as pessoas negras estavam separadas nos lugares mais pobres, em que não chegava saúde, não chegava educação, com problemas de saneamento. Então, isso é a segregação, é você se considerar superior a um grupo, fingir que ele não existe, excluí-lo e separá-lo, inclusive geograficamente, socialmente, institucionalmente. Então, o Apartheid foi um exemplo, o nazismo também. Quando Hitler afirmou que existia uma raça pura, todos os judeus foram excluídos, segregados aos campos de concentração e muitos deles morreram por causa da sua etnia e da sua religião e das suas características físicas. Então, o nazismo também foi um caso grave de segregação. Mas isso só acontecia no passado? Não, porque a segregação, muitas vezes, ela está presente na nossa cidade. Nos grandes centros urbanos, por exemplo, a gente tem classes sociais que são separadas por bairros, a gente sabe que tem favelas, que tem periferias, em que alguns serviços não chegam, o Estado não chega.
Então, isso também é segregação. E principalmente nos ambientes institucionalizados. Quando nós olhamos, por exemplo, para uma universidade em que pequena parcela daqueles alunos são periféricos, indígenas ou negros, a gente também está colocando uma barreira institucional de que essas pessoas estão sendo segregadas e que não estão frequentando os espaços que as pessoas que não sofrem com preconceito e nem com a discriminação não têm na sua vida cotidiana. Então, por isso que tem essas diferenças. Esses três conceitos têm diferenças, mas eles estão diretamente ligados entre eles. E é por isso que a gente estuda eles em sociologia. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Compartilha com seus amigos também. Até a próxima!